Boa noite todo mundo, boa noite a vocês que estão em casa, assistindo hoje a nossa live. Nós estamos, acabando de ajeitar aqui as coisas, nós estamos reiniciando aqui, né? Estamos iniciando nosso estudo desta noite. Infelizmente a pandemia ainda está imperando, nós ainda estamos na pandemia, e enquanto a pandemia está por aí, nós vamos estudando a Bíblia e transmitindo o conhecimento bíblico pelos meios acessíveis, como por exemplo agora pela nossa live. Eu quero dar as boas-vindas aí ao Marcion, que está conosco. Muito boa noite, Marcion. É bom demais te ver. Dá uma cena aqui para o Marcion, né? Meu amigo, é isso aí. Temos outras pessoas aqui também, além do Facebook, temos gente aqui também no YouTube e algumas pessoas no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Isso aí, gente. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico. Uma das coisas boas que a tecnologia nos proporciona é podermos fazer esse estudo com pessoas bem distantes, né? Como os amigos que estão muito longe, estão em outras cidades e conseguem participar conosco dos estudos bíblicos. Isso é bom demais. Eu fico muito feliz, estou feliz com meu Deus, estou feliz com vocês. Josué, seja bem-vindo aí, Josué. É bom ver você aqui conosco também, tá certo? Josué é nossa ovelha aqui em Conservatória. Sou o pastor Josinei, estou aqui me dispondo nesse instrumento que não é muito a minha praia, né? Não é muito a minha área, que é a tecnologia, mas estou aqui me dispondo a, com vocês, estudar um pouco a Bíblia, transmitir um pouco de conhecimento, receber de vocês também conhecimento que vocês têm e podem dividir conosco. Eu quero orar com vocês nesse instante. Vamos pedir a iluminação de Deus sobre nós, sobre nossa mente. Vamos pedir o domínio do Espírito Santo sobre o nosso espírito, para que tenhamos um estudo produtivo para a nossa vida prática. Vamos orar? Deus querido, é muito bom estar na Tua presença, é muito bom estar com os Teus filhos aqui, é muito bom, ó Deus, ver que, mesmo distante, muitos estão acompanhando os estudos bíblicos, conhecendo mais a Tua palavra, conhecendo mais a Tua vontade, recebendo, ó Deus, o Teu poder, recebendo a Tua salvação. Ser servido, meu Senhor, em abrir as nossas mentes, para que possamos entender tudo que o Senhor tem para nós. Seja servido, ó Deus, em usar a Tua palavra para salvar pessoas de perto, pessoas de longe. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, crescer no trabalho, crescer, ó Deus, no Teu reino, para fazer também o Teu reino crescer. Nós te oramos assim. Estamos tentando reconectar, acho que o nosso Facebook está com algum tipo de problema, né? Mas aqui, até onde eu sei, o Instagram está indo bem, e até onde eu estou vendo também o nosso YouTube está indo muito bem. Quero conversar com vocês hoje sobre um tema muito discutido na cristandade. Tem muita gente que aceita, outros que não aceitam, e quem não aceita lê na Bíblia, mas ainda assim, mesmo lendo na Bíblia, não aceita. E aí o que eu tenho a dizer, aqueles que não aceitam, discute com a Bíblia, discute com Deus, discuta com aquele que nos permitiu chegar à Bíblia e que permitiu a Bíblia chegar até nós do jeito que está. Nosso tema desta noite é a justificação. Então eu quero falar sobre a graça justificadora de Deus. Já vimos a graça salvadora de Deus em nossas vidas. Já vimos, Sueli, seja muito bem-vinda também, está mais uma pessoa aqui chegando. Seja muito bem-vinda, né? Então vimos aqui já a graça que nos permite viver bem já nesta vida, é uma graça para uso imediato. Vimos a graça salvadora, que é uma graça que já nos remete aos tempos mais eternos, quando estaremos com Deus na glória. Vimos vários aspectos da graça. E eu quero conversar com vocês hoje sobre a graça justificadora, aquela graça que Deus nos dá e que nos salva imediatamente. A nossa salvação, ela é compreendida em 3 estágios, que apesar de serem separados, acontecem de uma vez só. Acontecem instantaneamente,
mas são 3 estágios diferentes, 3 fases diferentes que nós precisamos compreender. É a justificação que Deus nos dá, nos tornando justos, não levando em conta os nossos pecados. Depois da justificação existe a adoção, ele nos adota como seus filhos, e uma vez adotados como seus filhos, ele nos santifica, para que não apenas estejamos justificados, mas para que estejamos também santificados, separados exclusivamente para ele. É isso que a adoção faz conosco, nos tira do domínio do pecado, nos leva ao domínio do Senhor. Hoje nós estamos vendo a justificação, a graça justificadora, como é que a justificação atua no nosso coração, como é que Deus aplica essa justificação a nós. Quero ler então com os irmãos o nosso primeiro texto. Temos 2 textos hoje para analisar. O primeiro texto está em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 até 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. A Bíblia nos fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia está nos dizendo que todos pecaram, que nós estávamos fora da graça de Deus, que nós estávamos sem condições de ter nova amizade com Deus. Nós estávamos sem condições de ter contato com Deus, de ter amizade com Deus, de ter filiação com Deus. Éramos inimigos de Deus. E a Bíblia, o nosso texto, o texto que nós acabamos de ler agora, diz que Deus reconciliou consigo mesmo. Olha, ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Não é nós que nos reconciliamos com Deus, não é nós que demos o primeiro passo para esta reconciliação, não é nós que fizemos grandes coisas para nos reconciliarmos com Deus. Deus, na sua graça, a palavra graça é aquilo que é doado, né? Deus nos doa, ele pela sua graça, ele decide a reconciliação conosco. Apesar de nós termos nos afastado de Deus, apesar de nós termos pecado contra Deus, apesar de nós sermos filhos da ira, apesar de estarmos longe de tudo o que Deus determina como santo, como seu, como preferencial, ainda assim, Deus faz o movimento de nos reconciliar com Ele por Jesus Cristo. E é isso que nós lemos. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Só existe uma maneira do homem ser reconciliado, ter novamente relações, amizade, parentesco, amores com Deus. Só existe uma forma, é Jesus Cristo. Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nos reconciliou com Ele. E todo aquele que Deus reconcilia com Ele, todo aquele que Deus traz de volta, reata a amizade, todo aquele com quem Deus reata a familiaridade, o parentesco de pai para filho, de filho para pai, a esse Deus concede também uma palavra especial, um ministério especial, que é o ministério da reconciliação. Então todo aquele que é reconciliado, ele não é reconciliado apenas para viver a sua reconciliação, ele é reconciliado para reconciliar os outros também. Ele é trazido à presença de Deus para ser instrumento de Deus, para trazer outras pessoas também para a presença de Deus. E é isso que Paulo está dizendo em Coríntios, que nós fomos reconciliados com Deus e que recebemos a palavra
da reconciliação. Que palavra é essa? É dizer que Jesus Cristo morreu por nós, que nós agora estamos justificados. Então veja o que ele vai dizer no versículo 19, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. É como se Deus nomeasse a cada um de nós seus ministros, como se Deus nomeasse a cada um de nós seus embaixadores. Ele diz, olha, então agora vocês estão debaixo da minha ordem. Vocês estão debaixo de um ministério que eu dou a vocês. Por isso nós somos embaixadores. Embaixadores com a palavra da reconciliação, e a palavra de reconciliação é essa, que Jesus está nos reconciliando. Que não importa qual seja o nosso pecado, não importa qual seja o teu pecado, não importa qual seja a tua dificuldade, não importa qual seja a tua bondade ou a tua maldade, não importa a vida que você tem levado, não importa as escolhas que você tenha feito, ou certas ou erradas, nada disso importa. O que importa é que Deus está nos reconciliando com Ele por intermédio de Jesus Cristo. E é isso que nos diz a palavra de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Ele diz, aquele que não conheceu pecado, versículo 21, ou seja, Jesus Cristo, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus fez como que se Jesus fosse o nosso pecado, porque ele pagou o nosso pecado. Apesar de não ter pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, que não cometeu pecado, que foi justo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quero ler com vocês ainda um outro texto que nos fala muito a esse respeito e que esclarece muito isso, que é o texto de Romanos, capítulo 3, versos 22 até 25, que fala assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados. O que é a justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa os nossos pecados e ele nos considera justos diante dele. Nós não somos justos, nós não passamos a ser justos, nós não passamos a ser totalmente santos, nada disso, nós não somos, mas ele passa a nos considerar justos. Ele perdoa todos os nossos pecados. A justificação, então, é um ato de Deus, da livre graça de Deus, determinado unicamente por Deus, em que ele nos considera justos. Ele considera o nosso pecado perdoado. Ele é Deus, ele é o Rei de toda a glória, ele é o Rei sobre tudo e sobre todos. Ele tem essa autoridade de declarar culpado ou de declarar inocente, de declarar responsável pelos atos ou de declarar justificado pelos atos. E esse ato da graça de Deus, a justificação, é um ato de nos considerar justificados, perdoados, não imputar a nós, não colocar sobre nós, não nos culpar pelos nossos próprios pecados, mas fazer o nosso pecado recair sobre a cruz de Cristo Jesus. E o texto nos diz isso, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vejam, queridos, que o que se requer de nós, então, é unicamente que tenhamos Jesus no coração com fé, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus morreu na cruz por nós,
de que Jesus está carregando o nosso pecado, de que em Jesus nós somos considerados por Deus justificados. É somente isso que Deus requer de nós, esta fé, esse depósito de confiança no sacrifício de Cristo, este depósito de confiança neste ato de Deus, nesse ato da sua livre graça, de nos considerar perdoados, de nos considerar justificados, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus Cristo fez. Se alguém quiser ser pendurado numa cruz, ser martirizado como Jesus fez, para ter os seus próprios pecados perdoados, pode fazer isso, meu querido, não tem nenhum problema não. Só vou lhe dizer uma coisa, não vai adiantar muito, porque o sacrifício de Jesus tem valor porque ele é o Filho de Deus. O sacrifício de Jesus tem valor porque ele viveu uma vida de obediência. Quando Jesus morreu, foi o inocente que morreu. Foi o sangue inocente que foi derramado. Foi um sangue puro e sem pecado que foi derramado. É isso que faz o sangue de Jesus ter poder. É isso que faz o ato de Jesus ter poder. É isso que faz o sacrifício de Jesus ter poder suficiente para nos alcançar no nosso pecado. Se nós morrêssemos na cruz, furados de cravos, morrêssemos martirizados, doídos na cruz do Calvário ou em qualquer lugar, o nosso sacrifício não teria valor, porque o nosso sangue não é puro, porque a nossa vida não é uma vida inocente, porque nós não somos filhos de Deus do mesmo DNA de Deus. Nós somos filhos por adoção. Jesus Cristo é filho da mesma matéria, da mesma substância de Deus. Matéria não, que ele não é matéria, da mesma substância de Deus. Então foi a morte de Jesus, Deus da mesma substância de Deus. Foi a morte de Jesus, fiel e sem pecado, inocente. Foi a morte de Jesus puro e santo, sangue inocente. É isso que atribui valor ao sacrifício de Cristo. E esse sacrifício, ele vale tanto, que todos os pecados do mundo podem ser jogados sobre ele. E ele dá conta de perdoar tudo. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para o perdão de todos os pecados do mundo. Ele não é eficiente em todo mundo. Ele não é eficiente, ele não faz efeito em todo mundo. Ele é suficiente para todos, apesar de não ser eficiente, não fazer efeito em todos. Por quê? Porque o que se requer do pecador agora é simplesmente a fé, é o depósito da confiança, é receber pela fé essa justificação, é dizer, eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que a partir de Jesus, não porque eu mereça, mas porque Jesus merece, Deus me considera sem pecado, Deus me considera novamente limpo, Deus me considera novamente justo, Deus me considera novamente em condições, porque Jesus, o inocente, morreu por mim. Se você tem essa fé, se você coloca esse depósito de confiança em Deus, isso é o que se requer para a nossa salvação. O que é a nossa justificação então? E é isso que o texto está dizendo, sendo justificados gratuitamente. O que é ser justificado? Justificação é um ato da livre graça de Deus. Então a graça de Deus, além de toda coisa, todos os bons dons que ela nos dá, a graça de Deus, além de ser algo que pode ser utilizado no aqui e no agora, para a nossa vida cotidiana, para as nossas necessidades, para os nossos pedidos, além dela ser uma coisa escatológica que vai nos acompanhar para toda a vida, para a vida eterna, além disso nós vemos também que ela é uma graça justificadora. Ela é uma graça que não leva em consideração os nossos pecados. Ela é uma graça que não tem olhos para o que é errado e sim para o que é certo. Ela não tem olhos para o pecador e sim para aquele que não peca. É uma graça que olha para Jesus e, portanto, através de Jesus é que ela chega a nós. É a graça que justifica o nosso pecado. É a graça que tem tanta misericórdia, tem tanto dó, tem tanto amor para dar, que mesmo a gente sendo pessoas incapazes de sermos amados, mesmo sendo nós assim, incapazes de sermos amados,
ainda assim, Deus nos ama. Ainda assim, Ele dá a sua graça justificadora. Ainda assim, não porque eu tenha feito nada ou porque você tenha feito coisa alguma, mas por Jesus Cristo, que Ele diz, um inocente morreu por isso. Então, a vida e a morte desse inocente não pode ser reduzida a zero, não pode ser reduzida a nada, não pode ter acontecido sem nenhum tipo de valor. Ela tem que valer alguma coisa. E o que é que ela vale? Ela vale para nos alcançar no nosso pecado, sendo justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Guarde este versículo para a sua vida. Guarde esse versículo para no dia que você olhar no espelho e o que você vai ver no espelho é um homem pecador, é um homem injusto, é alguém que está fazendo contra Deus. O dia que você olhar para você mesmo e você reconhecer que você está errado, então você vai lembrar desse versículo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não é mediante a redenção que existe em mim, não é mediante a redenção que existe no pastor Josenei, não é mediante a redenção que existe no pastor A, B ou C, não é uma redenção que existe no presbítero, ou na igreja A, ou na igreja B, ou na igreja C, é uma redenção que existe em Cristo Jesus. Somente Jesus Cristo é aquele que pode nos dar a redenção. E essa redenção, ela chega a nós mediante a graça de Deus, que nos justifica por Jesus Cristo. Ser cristão é algo absolutamente tranquilizador. Ser cristão é algo que nos faz deitar e dormir com tranquilidade. Porque quando eu lembro dos meus pecados, por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões, quando eu lembro do meu pecado, eu perco o sono. Porque se eu fosse Deus, eu não me perdoaria. Não me perdoaria. Eu sou muito errado. Se eu fosse Deus, eu dou graças a Deus, como dizia Spurgeon, dou graças a Deus porque Deus me perdoou, me escolheu antes da fundação do mundo, antes que eu nascesse, porque se Ele esperasse eu nascer, talvez nem Ele me perdoasse mais. Porque eu sou muito errado. Porque a Bíblia diz que não há distinção, pois todos pecaram. Lemos isso no texto de 2 Coríntios, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então eu também pequei, eu também careço da glória de Deus. E é porque eu preciso dessa glória. E eu não posso alcançá-la por mim mesmo. É que Ele nos concede gratuitamente em Jesus Cristo. Por sua graça, nós somos justificados. Então eu quero que a Elô que nos acompanha, a Lila que nos acompanha, o Marcion, a Ângela, o Josué que nos acompanha, todo esse povo que nos acompanha, a Solange que nos acompanha, todo mundo que está aqui, hoje ao dormir, lembre-se disso. Nós somos justificados gratuitamente, não tem preço, não tem pagamento, não tem dízimo dobrado, não tem dízimo triplicado, não tem oferta especial. O nosso dízimo, a nossa oferta é uma obrigação moral e espiritual que nós temos com Deus, mas não tem nada a ver com salvação. É para a manutenção do trabalho de Deus, é para a manutenção do levar a mensagem, é para a manutenção de missionários, é para a manutenção da igreja. Não tem a ver com salvação. Ninguém compra a salvação como se estivesse comprando uma casinha do BNH no céu. Não existe isso. Nós somos justificados gratuitamente por Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Nosso irmão está comentando aqui que alguns apóstolos também foram crucificados, né? Pedro, por exemplo, foi crucificado. Diz a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo, não sei, né? Não sei. Diz a tradição. Mas muitos foram decapitados, foram cerrados ao meio, foram expostos às feras, foram crucificados, e nenhum deles nos justifica, nenhum deles se tornou caminho para Deus. O caminho para Deus é unicamente Jesus, porque Jesus é o sangue inocente derramado, porque Jesus é o sem pecado, porque Jesus é o Filho de Deus. O que é a justificação, então? É um ato da livre graça de Deus, através do qual, ato pelo qual Ele nos perdoa de todos os nossos pecados e nos considera justos diante dele.
Justificados, pois, mediante a graça e a fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. É por isso que oramos todas as noites, dizendo: Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por tudo que eu pude fazer, muito obrigado pelos erros que eu não cometi, me perdoa pelo que eu cometi, me dá um sono tranquilo, que eu possa, como diz o Salmo, né, guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me à sombra das suas asas. Te deita e dorme tranquilo, porque a nossa justificação não depende da nossa santidade, mas depende da santidade de Jesus, da perfeita obediência de Jesus, de um sangue perfeitamente inocente, que foi o sangue de Jesus. Eu quero transmitir a você, então, essa tranquilidade. E quero convidar a todos os que estão vendo hoje, ou quem sabe verão mais tarde, quero convidá-los a abrir o seu coração para essa graça justificadora, a abrir o seu coração para dizer: Senhor, eu quero isso para mim, aplica isso no meu coração, me dá essa graça, me justifica também, me permita, Senhor, participar deste grupo justificado, me permita participar desta nação que foi salva, me permita, Senhor, ser um cidadão dos céus, me salva, Jesus. É isso que você deve fazer, é isso que você tem que fazer todos os dias, é isso que você tem que fazer ao se deitar, para ter um sono tranquilo, para não ter pesadelos, para acordar bem, para ter um novo dia produtivo para o nosso Deus. Abra o seu coração a Jesus Cristo. Durma tranquilo, não imagine que é por algo que você precisa ainda fazer que você será salvo. É tão somente pela fé em Jesus Cristo. Abra o seu coração a Jesus. Tenha Deus como único e soberano Deus. A Jesus como único e suficiente Salvador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Seja então Jesus o nosso mediador. Seja Deus aquele que arquitetou o nosso plano de salvação. Tenhamos nós todos um sono tranquilo, justificados por Deus, mediante a graça que existe em Cristo Jesus. Amém? Fiquem em paz, Deus abençoe a cada um de vocês. Que a palavra de Deus, que nos garante isso, nos garante a justificação tão somente pela fé em Cristo Jesus, nos permita ter um sono tranquilo. Um abraço a cada um de vocês, um abraço lá meu amigo Marcion, dê um abraço na família também, meu camarada, meu amigo de longe, mas sempre de muito perto, a Elo que também está lá longe, a Lila, todos de longe, sejam todos muito abençoados, Deus os guarde do Covid, né? Sim, Deus os guarde do Covid, Deus os guarde de qualquer situação difícil, Deus guarde as vossas almas todas na sua graça salvadora, justificadora. Amém. Fiquem todos com Deus.